Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. É uma alegria sempre renovada encontrar cada um de vocês para continuar nossa jornada, né, nos estudos, na obra maravilhosa denominada Vida no Mundo Espiritual, psicografada pelo nosso Chico e através do benfeitor André Luiz. São fontes extraordinárias de grandes ensinos que falam a nossa alma, toca a nossa alma. Nós estamos estudando a obra número 3 dessa maravilhosa coleção, denominada Os Missionários da Luz. E vamos estudar hoje o capítulo número 10, denominado Materialização. Só lembrando, na última semana, no capítulo 9, denominado Mediunidade e Fenômeno, assistimos uma extraordinária aula de Alexandre, que é o instrutor de André Luiz nesta obra, onde ele proferiria uma aula de um curso para desencarnados que, no processo, durante o sono, desmembrados, frequentam na espiritualidade esse curso. E são espíritos encarnados, espiritualistas, ou seja, aqueles que acreditam que a perfeita diferença entre o corpo de matéria e o espírito. E o propósito dessas aulas é cada vez mais instruir esses espíritos para continuar suas jornadas. Então, a aula sobre mediunidade foi extraordinária, com grandes ensinamentos. E neste capítulo 10 é sobre materialização, que é uma das modalidades de mediunidade. É uma muito complexa, não é muito fácil, não é muito comum acontecer as sessões de materialização pela sua complexidade. Mas também não é um assunto, diria, novidade, não é? Porque nós temos informações de materialização desde o Velho Testamento e no Novo Testamento, na Boa Nova de Jesus, tem várias informações a respeito. Lembrando, por exemplo, da transfiguração no Tabor, em que Jesus, na companhia de Pedro, o apóstolo, de João e também de Tiago, Jesus se transfigura, que a transfiguração é um fenômeno maravilhoso, em que o perispírito se sobrepõe ao corpo, narra o Evangelho que Jesus, o Espírito de Jesus transfigurado, virou um sol de tanta luminosidade em suas vestes. E ao mesmo tempo em que Jesus se transfigura, se materializa naquele momento os espíritos de Moisés e Elias, que tinham precedido a Jesus há muitos séculos, né? De forma tão convincente, tão extraordinária a materialização, que narra o Evangelho, que Pedro pergunta a Jesus se ele não gostaria que fosse construído um tabernáculo para aquelas criaturas que ali estavam, Moisés e Elias, dada a perfeição. Tabernáculo, na linguagem hebraica, significa uma tenda no deserto. Veja que perfeição extraordinária. E o objetivo de Jesus, com essa materialização, era provar aos apóstolos de que Jesus falou, sempre afirmara que iria perecer, ia desencarnar, né? Mas que retornaria, ressuscitaria, para que os apóstolos não tivessem nenhuma dúvida no que diz respeito a isso. Então, um exemplo cabal da mediunidade extraordinária de Jesus como grande médium de Deus é a materialização. Mas tem uma segunda magnífica também, porque Jesus prova também do que essa demonstração da materialização de Elias e também de Moisés era para provar a materialização. E quando Jesus efetivamente é crucificado, Jesus retorna à convivência dos apóstolos. Jesus passa 40 dias materializado, convivendo com os apóstolos e muitas pessoas depois da crucificação dele, né? E no final, quando Jesus efetivamente retorna ao mundo espiritual, ele aparece no final da tarde para 500 pessoas, os 500 da Galileia, com a prova extraordinária da sobrevivência da alma, onde o Espírito de Jesus, além de ter passado 40 dias aparecendo e convivendo com os apóstolos, para 500 pessoas numa tarde, Jesus aparece naquela região, né? E 500 pessoas presenciam o Espírito de Jesus na sua despedida dentre nós, aqui como terminando a sua tarefa dessa fase de que ele veio cumprir conosco. Então, são demonstrações. Então, a materialização não há nenhuma novidade. Muito bem. Então, depois dessa aula magistral de Alexandre falando sobre a mediunidade, André Luiz, então, solicita a Alexandre, seu instrutor, que gostaria de participar de uma sessão
onde acontece materialização, onde aconteceria a modalidade de mediunidade de materialização. E Alexandre, então, afirma, André Luiz, que ele, Alexandre, não participa de tarefas, não é da natureza das tarefas dele, é só de materialização. Entretanto, para atender à curiosidade científica de André Luiz, ou seja, a curiosidade sadia, não é uma mera curiosidade, uma mera pelo fenômeno, não. André Luiz tinha interesse em aprender e como acontecia a materialização. Alexandre se compromete, André Luiz, a levá-lo junto a amigos que realizam esse tipo de tarefa. E assim aconteceu. Entretanto, antes mesmo que André Luiz, que Alexandre o leve a uma sessão de materialização, ele traz algumas explicações, informações a André Luiz da natureza das materializações e fala que é um dos tipos de serviço de elevadíssima responsabilidade a sessão de materialização, que exige sobremaneira muito de todas as possibilidades do aparelho mediúnico do médium, ou seja, há um dispêndio de energia do médium extraordinário, né? Ou seja, há um desgaste físico muito forte do médium, porque ele desprende dele, há uma doação muito forte de ectoplasma, que as entidades se materializam pelo ectoplasma, né? E depois os médios ficam muito debilitados. E há que ter muito cuidado, diz ele, e que há de movimentar, diz ele, todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados, presente a materialização, ou seja, da plateia, né? Reuniões. Agora, entretanto, Alexandre assevera, André Luiz, que, infelizmente, as plateias que participam desse tipo da natureza de materialização nem sempre estão preparadas, não têm uma compreensão a respeito dos dons extraordinários que ali são trabalhados, da natureza, da complexidade disso e da necessidade de contribuir, de colaborar para que tudo aconteça de forma perfeita. Ou seja, as pessoas que comparecem, muitos deles estão preocupados só com a curiosidade, com o espetáculo, não têm a compreensão e não contribuem de forma adequada, diz ele, né? Eles só são raros os companheiros encarnados que se dispostos às condições especiais em semelhança base. É tão raro, ele diz que normalmente as sessões de materialização acontecem grandes riscos, grandes possibilidades de traumas à organização mediúnica do médium, né? Que requisitam um número dilatado de colaboradores do plano espiritual. Por quê? Porque normalmente as pessoas encarnadas que participam, a plateia, não está preparado, não dá a colaboração que deveria dar para tudo fluir de forma adequada e para evitar graves prejuízos, inclusive à saúde do próprio médium. A espiritualidade se precaver e leva um grande número de colaboradores espirituais para suprir essa ausência de colaboração das entidades, das criaturas encarnadas, né? Então, isso, normalmente é uma participação bastante forte de espíritos para ajudar nessas materializações, né? Ele diz, olha, infelizmente, muitas pessoas, André Luiz até diz, não sabem se conduzir diante da pesquisa intelectual, ou seja, a curiosidade é tamanha que eles esquecem de se preparar de forma adequada. Não é? Ou seja, a curiosidade é maior do que o ensejo de elevação espiritual, porque nesses momentos das materializações, grandes mensagens, grandes ensinamentos espirituais acontecem, e as pessoas vão por curiosidade, esquecendo esse lado importante de contribuir. E aí Alexandre efetivamente afirma isso. Ó. Se a indagação científica, Alexandre diz, a indagação científica estivesse acompanhada de seguro valor de sentimento, de caráter e de consciência, ou seja, da plateia dos encarnados, né? Outras seriam as realizações em vista da luz da espiritualidade acesa para o caminho, ou seja, que, infelizmente, se as pessoas que comparecem às sessões de materialização tivessem a compreensão e o compromisso de contribuir, de colaborar, chegassem com sentimentos de elevação espiritual, as coisas fluiriam de forma muito, muito tranquila e evitaria os fracassos, essas exigências de música, que só o espetáculo, essas pretensões, às vezes, causam fracasso nas sessões de materializações. Essas são as explicações que Alexandre está passando para André Luiz, prévia ao acontecimento da sessão de materialização, para poder André Luiz até compreender como é que se dá a dinâmica dos trabalhos e as preparações necessárias, né? Aí continua dizendo, André Luiz, Alexandre, né? O instante de observar esse serviço prodigioso dos trabalhos espirituais, André Luiz estava muito ansioso para compreender como é que aconteceria isso, né? Normalmente as pessoas que vão às sessões ficam muito surpresas com o espetáculo grandioso
que acontece, mas eles não procuram compreender e contribuir para que, além da curiosidade, compreender essas lições sublimes que são repassadas nesses momentos. Muito bem. Então, algumas pessoas, Alexandre, então, passa informações sobre, dizendo da curiosidade sadia que deve ter nesses eventos, ou seja, da busca de esclarecimentos, que é saudável, né? E André Luiz teve, então, previamente, uma série de informações sobre os bastidores de como acontece as sessões de materializações previamente ao fato. Na noite, então, aprazada para que acontecesse a reunião, André Luiz segue na companhia de Alexandre, que Alexandre vai com ele, fazendo essa gentileza de seguir, para apresentá-lo aos amigos, né? E chegar lá, André Luiz vê que é uma assembleia diferente. Diferente de quê? Diferente daqueles que costumam participar na companhia de Alexandre, por exemplo, de assistência às entidades felizes sofredoras. Lá é diferente, o objeto é diferente, ele vai explicar aqui por quê, né? Esse reunião estava aprazada para as 9h30, às 8h30, 21 horas, 9 horas, melhor dizendo, mas eles chegaram com cerca de 50 minutos de antecedência, diz ele, e André Luiz notou um grande número de entidades espirituais lá, já na fase de preparação. Por quê? Lembra que a Alexandre falou que, infelizmente, pelo despreparo e a falta de colaboração das pessoas presentes encarnadas, há que essa colaboração ser suprida com a participação de entidades espirituais, por isso o grande número que estava lá, exatamente prevendo que algo dessa natureza poderia acontecer. Quando eles chegaram lá, André Luiz foi apresentado por Alexandre ao dirigente de todo o trabalho daquela materialização. Era um irmão chamado Calimério, que era uma entidade de superior hierarquia espiritual ao próprio Alexandre. Imaginem o nível de elevação desse espírito, né? Então, a Alexandre disse para Calimério que trazia ali André Luiz com o propósito de aprendizado de André Luiz, né? Sobre as materializações, etc. E tal. Mas também ele não estava ali só para assistir, que ele, tanto André Luiz quanto o próprio Alexandre, também queriam colaborar, queriam participar, queriam ajudar no trabalho, porque o trabalho da espiritualidade, da sessão de materialização, é um trabalho hercúleo. A gente vai ver aqui que são múltiplas as tarefas da espiritualidade. O trabalho é muito grande para que as sessões de materialização aconteçam de forma segura, sem riscos, especialmente para o médium, né? Então, o Calimério ficou feliz com essa disposição e essa oferta de ajuda de André Luiz e Alexandre, né? Aí disse que a tarefa é de todos, não é só quem estava dirigindo, não. Os que chegam, então é muito bem-vinda essa oferta dele de ajudarem no trabalho, né? Muito bem. Então, a Calimério disse, proporciona então a André Luiz todos os valores que possam dispor para ele compreender direitinho, disse Calimério, porque eu não posso fazer isso diretamente, porque eu estou supervisionando todos os trabalhos. À noite são múltiplas tarefas, infelizmente, eu não poderei fazê-lo, mas colocou a Alexandre todas as possibilidades para que André Luiz pudesse compreender e tirar os ensinamentos mais adequados daquela tarefa extraordinária que aconteceria ali, né? Muito bem. E o próprio Calimério, dirigente da reunião, disse a André Luiz, é muito saudável essa sua curiosidade científica de observar, aprender e realizar um serviço divino. Você não está aqui por mera curiosidade, né? Sem um interesse maior, mas você está com o objetivo de aprender para daí poder utilizar esses conhecimentos vindouramente, até talvez em próprias sessões dessa natureza. Muito bem. André Luiz ficou admiradíssimo porque ele notou a imensa diferença daquele ambiente onde aconteceria materializações das que André Luiz normalmente fazia na companhia de Alexandre, que normalmente nesses ambientes, das sessões mediúnicas, o número de entidades sofredoras eram muito grandes que são assistidas nas sessões, por exemplo, de materialização, ou de assistência, nas casas espíritas, onde acontece a assistência às entidades infelizes. São muitos que batem à porta das instituições espíritas. E André Luiz que ali não viu nenhuma entidade espiritual sofredora ali, porque não era o propósito da sessão de materialização, não é de assistência a entidades infelizes, o propósito era outro. E André Luiz já notou essa diferença bastante grande, né? Ele disse, a residência onde acontecia o evento, né? Ele já ficou impressionado,
porque tinha um cordão, digamos que de isolamento, uma fronteira vibratória feita ao redor da casa, cerca de 20 metros ao redor da casa, tinha um isolamento feito por várias entidades espirituais, com o propósito de evitar que entidades espirituais infelizes adentrassem, porque comprometeria o ambiente, comprometeria o equilíbrio daquele ambiente. Ele ficou muito impressionado com o aparato extenso do evento, o cuidado extremo da espiritualidade, de proteção, porque era efetivamente muito perigoso para os médios, caso entidades infelizes, com suas energias desarmoniosas, adentrassem o ambiente. E perguntou a Alexandre por quê, e Alexandre foi explicar. Que é indispensável, não é a conserva, é indispensável o máximo cuidado, diz Alexandre, porque os princípios mentais, ou seja, o ectoplasma que é doado pelo médio, né, de origem, melhor dizendo, que os princípios mentais, ou seja, os pensamentos infelizes de origem inferior, não afetam a saúde física dos colaboradores encarnados. Eles que esse cuidado é importante para evitar que entidades infelizes adentrem, porque esses pensamentos infelizes traria sérias consequências, não só para o médium, mas também para a pureza do material que seria utilizado no caso do ectoplasma, ou seja, poderia o ectoplasma doado pelo médium para a materialização ser contaminado por esses sentimentos infelizes e harmoniosos, e esse ectoplasma doado depois retorna ao corpo do médium quando termina a materialização. E ele voltar contaminado comprometeria seriamente a saúde do próprio médium. Está entendendo como é que é complicado? Então, por isso os cuidados extremos da espiritualidade para evitar que não acontecesse danos à saúde do médium, especificamente. Certo? Aí ele diz, olha, além disso, torna-se indispensável insular, ou seja, isolar o núcleo dessas nossas atividades, André Alexandre, do acesso a entidades infelizes. Por isso, as fronteiras vibratórias são importantes para evitar que essas entidades infelizes adentrem. Então, André Luiz perguntou a Alexandre, mas escuta, mas esse zelo imenso é só com os espíritos infelizes que possam adentrar o local onde acontecerá a materialização? E vocês não têm o cuidado adequado com os encarnados? Olha que pergunta interessante. Aí Alexandre disse, também, os cuidados terão que ser levados muito em consideração. Ele disse, olha, boa parte do grande perigo que se leva, por exemplo, à sessão de materializações, vem das entidades infelizes. Ele disse, olha, está na ausência de preparo, ele disse, dos nossos amigos da crosta. Quer dizer, as criaturas que vão à sessão de materialização despreparados, ou com vícios, portadores de vícios, ou acompanhados de entidades infelizes, criam graves transtornos, segundo ele, para a sessão de materialização. Né? Eles, na maioria das vezes, alegando em positivos científicos dos curiosos, né, se furtam os comezinhos, os mínimos princípios de elevação moral. As pessoas chegam às sessões de materialização sem esses cuidados e causam seríssimos transtornos que estão só imbuídos da curiosidade, do espetáculo, sem a preocupação com os sentimentos elevados que poderiam contribuir. E, ao invés de contribuir, atrapalham as sessões. Vamos ver na frente isso se materializar, infelizmente, para fim de aprendizado de André Luiz e também, certamente, para nós, através da obra que está nos passando. Muito bem. Ele diz, quando não se verifica o devido cuidado das entidades encarnadas, diz Alexandre, o fracasso pode assumir, segundo ele, características terríveis. Porque ele diz, as fronteiras vibratórias que são postas lá fora pelo cordão de isolamento das entidades infelizes são para as entidades desencarnadas. Não barra, em princípio, o encarnado. Não tem como fazer isso. Né? Infelizmente, muitas das vezes, vem pessoas encarnadas passando um processo de obsessão grave, e esse processo de obsessão é uma simbiose tão impressionante entre encarnado e desencarnado, que a retirada ou barrar a entidade infeliz lá fora poderia causar sérios danos à saúde do médium, porque é uma simbiose, é uma dependência praticamente um dos outros, ele está dizendo. Né? Por isso, às vezes, infelizmente, acontece de penetrar uma criatura encarnada na companhia de uma entidade infeliz junto dele, porque a retirada poderia causar graves transtornos, inclusive à saúde, dependendo da situação. Infelizmente, de vez em quando acontece isso. Mas tomamos cuidado no que diz respeito a isso. Né? Quanto aos amigos menos avisados ingressam à tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes, está dizendo, né? Quando isso acontece. Precisa de cuidados extras. Então, André Luiz, com a sua curiosidade costumeira, pergunta, então não deveria entrar ninguém aqui vítima de vampirismo, encarnado, vítima de vampirismo. Então, nós estudamos vampirismo lá atrás. O vampirismo são processos obsessivos graves em que as entidades
obsessoras, vampirizam as criaturas obsidiadas, sugam energias, inclusive matando gradativamente essa pessoa. Nós estudamos lá atrás, em outros capítulos. Aí Alexandre diz, a rigor não deveria entrar, mas às vezes acontece a simbiose tão violenta, e às vezes acontece essa caridade fraternal, essa tolerância, e aí certamente tomamos os cuidados para evitar questões mais graves. Muito bem. Por isso, diz Alexandre, as reuniões para o serviço de materialização são raríssimas, ou seja, não são costumeiras como as questões de desobsessão, etc. Não. As questões de materialização são raríssimas, já foram mais frequentes outrora, nós sabemos disso. Hoje, mais ainda, hoje praticamente não existe, são muito raras. Por que são raras, diz Alexandre? Porque há uma necessidade de uma homogeneidade de sentimento muito grande entre os encarnados e os desencarnados, sob pena de haver sérias e graves consequências ao aparelho mediúnico do médium, né? Aí eles vão, consagram-se a maioria de nossas atividades, ou seja, ele está dizendo, o trabalho da espiritualidade normalmente acontece de assistência às entidades infelizes nas obsessões, por exemplo. Esse é o grosso do trabalho. Ele está dizendo que os casos as sessões de materialização são raríssimos, né? E diz também que essas sessões de materialização, o objetivo dela limita-se ao trabalho de certas demonstrações de sabedoria espiritual. Ou seja, o objetivo dele não é atender as entidades infelizes. Não, não é. Mas é um momento importante de passar conceito da sabedoria espiritual. É um momento de aprendizado muito importante para a humanidade, diz ele, né? Diz que, infelizmente, os homens encarnados que vão às casas na busca dessa sessão de materialização não têm essas compreensões, não atingem, não conseguem alcançar esse valor e poder extrair todos os ensinamentos que deveriam extrair. Por essa ausência de compreensão da essência divina dessas demonstrações, né? Diz ele, acorre eles com o raciocínio pequeno, tacanho, de mera curiosidade, ao invés do sentimento maior que podia contribuir. Ele diz, olha, pelas inquietudes de investigação, muitas das vezes a curiosidade, perde muitas vezes a plateia, diz ele, os valores de cooperação, que poderiam contribuir sobremaneira para o bom andamento das sessões de materialização, né? E os resultados, às vezes, são negativos por essa falta de colaboração dos encarnados, diz ele, né? Aí ele faz ele traz aqui uma informação maravilhosa, que diz, no dia, ou seja, quando a humanidade avançar, evoluir, chegar a um estágio de compreensão mais elevado, imagine-se que na regeneração, nós estamos falando de uma transição planetária, no dia, porém, em que se conseguir trazer para uma sessão de materialização, diz ele, o coração iluminado, ou seja, com sentimento de grandeza, de bondade, de fraternidade, com desejo de colaborar, com desejo de aprender, com desejo de se servir desse banquete extraordinário de espiritualidade, ou seja, com o coração preparado para contribuir, para absorver, beber nessa fonte extraordinária. No dia que isso acontecer, diz ele, receberão alegrias iguais, olha que informação maravilhosa, iguais àquelas que desceu sobre o discípulo de Jesus, quando de portas cerradas e portas fechadas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre, perfeitamente materializado depois da ressurreição. Nós sabemos disso, né? Quando Jesus é crucificado, alguns poucos dias depois, Jesus aparece e convive 40 dias na companhia dos apóstolos, que certamente tinham um sentimento grandioso, afinal de contas, os apóstolos eram espíritos de uma certa elevação espiritual, e estavam jubilosos com a presença do Messias ali junto deles, né? Então foi um banquete, uma convivência, imagina, eu fico imaginando a convivência, que Jesus cumprira o que estabeleceu, que desencarnaria, mas voltava entre eles materializado. Isso efetivamente aconteceu. E depois nos 500 da Galileia, que já falei, né? Eles não dizem que a humanidade amadurecer, isso será corriqueiro, isso será fácil acontecer. Por enquanto, há dificuldades pela falta de preparação dos encarnados, segundo ele. Surpreendido, diz André Luiz, notei que 20 entidades nobres, de nobre hierarquia, ou seja, aí você vê como as materializações, há necessidade de uma participação grande de espíritos e de espíritos elevados. Ele está dizendo que 20 entidades de nobre hierarquia movimentavam o ar no ambiente onde aconteceria da casa, dentro, uma fase de preparação para o evento, uma preparação interna, da mudança da psicosfera do ambiente para poder possibilitar a materialização acontecer, né? E ele, então, ficou impressionado por ver aquelas 20 entidades alterando o ambiente,
preparando o ambiente, levando a efeito uma ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos eletromagnéticos, criando as condições para que o trabalho pudesse iniciar, né? Nos trabalhos desse teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização de energia, diz Alexandre. Significa isso aí, vai acontecer a materialização de espíritos, mas não só de espíritos, de coisas, de objetos, de flores, qualquer coisa, mas também vão desmaterializar depois. O espírito materializado não fica materializado, ele materializa e depois desmaterializará. Então, as condições para que aconteça um rápido e acelerado processo de materialização e a desmaterialização tem que ser em condições muito especiais. Por isso, os espíritos estavam preparando o ambiente para torná-lo apropriado para que esse tipo de trabalho acontecesse. Diz ele, as entidades manifestantes, no campo visual, que estavam preparando, né, quase sempre são criaturas... ele está dizendo que os espíritos se materializam. Normalmente são espíritos ligados à crosta. Não há necessidade sempre de se materializar espíritos de grande envergadura espiritual, né? Mas os espíritos que trabalham na organização da materialização, está dizendo, são legítimos tarefas de curso, são verdadeiros e competentes orientadores do plano espirituais, com grande soma de conhecimento e responsabilidade. Então, está dizendo que todos os espíritos envolvidos na tarefa, preparando e se responsabilizando para que as materializações aconteçam, há necessidade do envolvimento de espírito de grande envergadura espiritual. Nem sempre o espírito se materializar, há necessidade de ser um espírito elevado, mas os que trabalham em preparação, sim, estão dizendo isso, né? Então, André Luiz começa a narrar aqui o papel de preparação do ambiente para começar a sessão de materialização. Ele ficou impressionado que entrou alguns espíritos com uns pequenos aparelhos, com grande potencial elétrico, de raios, etc., preparando, né? E ele começa a perguntar a Alexandre, né, qual era a finalidade. Eles não estão condensando o oxigênio de toda a casa. Ou seja, esse processo de preparação para a materialização e desmaterialização requer uma série de providências importantes, né? Ele diz, olha, o ambiente para a materialização de entidades, há necessidade de um elevado teor de ozônio, ele está dizendo, né? Por quê? Porque diz Alexandre que para que aconteça as materializações sem risco ao aparelho mediúnico da médium, acontecer graves problemas, há uma necessidade de se matar no ambiente, de se liquidar naquele ambiente as larvas, todas as larvas microscópicas de atividade inferior que sejam exterminadas. Lembra que nós falamos lá atrás da questão dos bacilos psíquicos, das larvas? É desse tipo, está dizendo. Se tiver qualquer contaminação de energias microscópicas de entidade infeliz, isso afetará sobremaneira a organização do médio, né, que contaminará o ectoplasma e vai causar sérios transtornos ao médio, está dizendo, né? A ionização, diz ele, a relativa ozonização da paisagem interior é necessária, como um trabalho bactericida, ou seja, é feita uma espécie de detetização, olha que coisa extraordinária, né? Certa detetização no ambiente para matar todos esses bacilos psíquicos que possam acontecer para não comprometer a saúde do médium, né? Aí só o ectoplasma, ou força nervosa, doada pelo médium, que será abundantemente extraído do médium, que ele é o grande doador para acontecer a materialização, não pode sofrer prejuízos fatais e a intromissão de certos elementos microbianos. Então, se contaminar o ectoplasma, que depois retorna ao médium, vai causar graves problemas à saúde do médium. Está dizendo isso, né? Logo após, esperei, André Luiz, surpreendido, né? O trabalho, várias entidades chegavam do exterior, ou seja, várias entidades espirituais, quando falo entidade, porque é espirituais, adentrando a casa onde aconteceria, trazendo um extenso, não era pouca não, extenso material luminoso. E André Luiz ficou curioso. Escuta, Alexandre, que material é esse, afinal de contas? Aí Alexandre diz, são recursos da natureza que os operários do nosso plano, ou seja, espirituais, recolhem para o serviço. Ou seja, não, além do ectoplasma humano, que é doado pelo médium, também recursos da natureza, retirados das plantas e da água, que são invisíveis aos olhos dos homens, né? Estruturados para reduzir o número de vibrações, que são utilizados também, elementos da natureza, tirados das águas e das plantas, que são utilizados para materializações. E não era pouco, não, é extenso material. Essa mistura que é importante. Veja como é complicado o processo de materialização. E surge uma infinidade de preparações e uma conjunção de energias para que aconteça, né? Então, André Luiz perguntou, escuta, isso são aproveitados nesse trabalho? Aí Alexandre disse, sim, são sim. Serão mobilizados pela ação dos orientadores
do calimério e também do que será responsável pelo processo em si da própria materialização, que nós vamos explicar um pouquinho mais na frente sobre isso, né? Então, nesse instante, diz ele, começou a chegar as pessoas que começaram a reunião. Quem? A plateia, os encarnados, né? Diz ele. E também, em seguida, entrou a médio, que vai doar Topaz, que eram jovens, com uma jovem senhora, né? Afável e simpática, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, junto da médio, acompanhava diversas entidades espirituais, diversas, né? Diversas, não era uma nem duas, não. Veja como o trabalho é exaustivo. Lembra? Lá fora tinha um cordão de isolamento 20 metros da casa, foi no isolamento, todo o trabalho. Várias entidades fazendo trabalho interno de preparando o ambiente, várias entidades elevadas, inclusive, várias, preparando o ambiente, né? Aí chegou aquele contingente de entidades que vinham de fora, trazendo aquele extenso material luminoso que ia utilizar-se para... Veja quantos espíritos estão envoltos nesse trabalho. Vasto material para ser utilizado. E junto à média entrou várias entidades acompanhando, dando suporte a ela, cuidando dela especialmente, né? Junto desses tinha uma entidade elevada que coordenava, que chefiava o grupo de seguidores espirituais que acompanhava a média. Então, tinha um grupo que atendia especificamente a média e tinha um chefe, alguém com grande elevação, né, de elevada condição espiritual, que chefiava o contato da médium e a materialização. Tinha alguém que comandava só isso. E tinha um outro, que era o calimério, que comandava todo o ambiente onde aconteceria a materialização. Veja quanto trabalho espiritual é envolvido no trabalho na sessão de materialização. Ou seja, aquele que chefiava o grupo de entidades que acompanhavam ela, esse considerava o controle sobre a moça, sobre a médium. Ele cuidava diretamente da médium, junto com aquele aparato de entidades. Ele cuidava diretamente. Inclusive, havia uma ligação entre ele e a entidade, tênues fio de natureza magnética ligando a médium ao que dirigia o trabalho envolto dela, esse grupo, né? O médium controlador, que controlava todo esse trabalho, chamava-se Alencar, que tinha sido na última encarnação médico na Terra, né? Pessoal, ele tinha um médico que comandava essa equipe. E Calimério, quem dirigia todo o trabalho, supervisionando todo o trabalho que aconteceria. E Alencar era o controlador que dirigia a máquina mediúnica, que cuidava da médium, em especial junto com um grupo de espíritos. Vê que quanta preparação interessante, né? Então, Alexandre explica aqui, com mais detalhe aqui, a André Luiz. Alencar é o orientador do aparelho mediúnico, que cuida da médium, especialmente da médium, né? Para atividade de materialização. Todo o trabalho de materialização, diretamente com a médium, né? Era tratado, era coordenado esse trabalho por Alencar, né? E Calimério envolvido em toda a tarefa de preparação e comandava todo o trabalho da casa, que era uma entidade elevada, mais elevada, inclusive, que o Alexandre, né? Muito bem. Muito bem, gente, tal. Então, quando Alencar entra acompanhando a médium, André Luiz cumprimenta ele, André Luiz e Alexandre, né? Cumprimenta, né? E André Luiz e Alexandre se colocam à disposição para ajudar naquilo que for útil a ele, né? E então o Alencar fica satisfeito, né? E pediu então que André Luiz e Alexandre se colocassem ao lado dos auxiliares, daqueles que estavam ao lado. André Luiz chegou com a médium mais um grupo de colaboradores. Então o Alencar pediu para eles se incorporarem àquele grupo que estava acompanhando a médium, que iria ajudar no trabalho daquela noite, né? Estamos à disposição de André Luiz. Ele pede para acompanhar, para juntar. Muito bem. Então, aí André Luiz narra que entre aqueles colaboradores que entraram na companhia da médium e também de Alencar, tinha uma que era muito amiga de Alexandre e que foi enfermeira na última encarnação, na crosta, né? E ela começou, então, a dialogar com Alexandre, né? E convidou Alexandre para começar a preparação diretamente com a médium, preparando-a para iniciar, afinal de contas, a sessão de materialização, né? Então, ela pediu a ajuda de André Luiz e de Alexandre, né? Para iniciar o auxílio magnético, preparando o aparelho da médium, o aparelho. É muito importante compreender isso. Nós estudamos isso detalhadamente lá, quando estudamos lá no desenvolvimento mediúnico, acho que no capítulo 3, ele começa o trabalho. É feito todo um trabalho na mente da médium, junto à pineal,
todo o aparelho do espírito, do perispírito, também da parte física do corpo, no coração, todo o corpo é preparado de sorte que a pessoa que vai desenvolver o trabalho de mediunidade esteja preparado para o aparelho esteja de forma adequada, senão não conseguirá desenvolver adequadamente o trabalho. Então, começaram o trabalho. Então, a Verônica informa a André Luiz e a Alexandre que precisam preparar a médium porque notaram que, por exemplo, seria acelerar a digestão do alimento que estava no aparelho digestivo dela. Por que essa preparação é importante? Porque na digestão, há um dispêndio de energia bastante forte. E se a digestão estivesse acontecendo no momento da materialização, haveria uma perda de energia. Então, a doação de ectoplasma poderia ficar comprometida. Então, os espíritos iam acelerar o processo de digestão, olha que coisa interessante, para que ele acontecesse antes do início do trabalho de materialização. Olha que interessante. Muito bem. Então, André Luiz, melhor dizendo, então se envolveram Alexandre, Verônica e mais 3 assistentes de Alencar, e começaram a colocar as mãos na fronte da jovem, na cabeça da jovem, da médium, e colocaram um monte de energia, um fluxo magnético intenso naquela região, né? Projetando também no estômago e no fio da médium, e criaram enzimas no plexo solar, que é próximo ao estômago, para acelerar todo o processo de digestão, imediatamente. Criaram uma série de energias, e André Luiz ficou impressionado que a ideia era fazer uma digestão rápida antes de começar, inclusive, a sessão de materialização. Então, André Luiz viu sendo gerado no próprio organismo, por força do magnetismo das 5 entidades, colocando as energias, né? Uma elevação rápida de enzimas digestivas. Houve uma produção rápida, né? E André Luiz viu que todo o processo de digestão começou a acontecer de uma forma impressionante, rápida, né? E rapidamente aconteceu isso. Em poucos minutos, ele disse, com todas as providências tomadas, junto ao fígado, junto à produção de bile, etc., em pouco tempo o estômago permanecia inteiramente livre. A digestão se acelerou e rapidamente o processo de digestão aconteceu, portanto, preparando o organismo da médium livre dessa, digamos, perda de energia, facilitando todo o trabalho e a doação de ectoplasma, né? Muito bem. Terminada essa parte, começaram outro processo. Preparamos o sistema nervoso para a saída de força. O que é a saída de força? A saída do ectoplasma. Para isso, precisa preparar todo o sistema nervoso. O ectoplasma ele é gerado dentro das células. Então, precisa haver toda uma preparação ali. Aí começou uma nova concentração de trabalho de Verônica, de André Luiz, de Alexandre e de mais dos assessores, dos assessores de nosso amigo Alencar, né? Para rapidamente criar as condições para que o ectoplasma pudesse ser liberado, né? Então, ele fala aqui que foi feito todo um trabalho de limpeza, por exemplo, nos chakras. Nós sabemos que os chakras, né? Começando com o coronário, que fica aqui na parte de cima, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e da região da sexualidade. Foi feito todo um trabalho de limpeza em todos os chakras da médium, e André ficou impressionado que foi retirado resíduos escuros do centro dos chakras. Foi feito todo um trabalho de limpeza dos chakras para possibilitar a saída do ectoplasma, criar todos, desobstruir tudo. Foi uma limpeza feita em todos os chakras, possibilitando que essas energias que eram carreadas para os chakras pudessem, então, ser utilizadas na criação do ectoplasma, né? Aí, sobre o fluxo luminoso da destra, que a André Luiz colocou a destra, que é a mão direita, e o Alexandre colocou a mão direita no cérebro da jovem, ela começou um trabalho de limpeza de toda a parte do cérebro da médium, né? E com essa luminosidade, alcançou o cérebro um brilho extraordinário, né? Foi preparar todas as glândulas, foi trabalhado, foi dado uma verdadeira chuva de raios espirituais sobre a médium. E é interessante que ele disse que a médium notava, percebia todo o trabalho, ela sentia no seu aparelho físico e espiritual todo o trabalho que era realizado pela equipe espiritual. Olha que maravilhoso, né? Ele, rapidamente, com essa chuva de raios espirituais, todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Ou seja, todo um trabalho de harmonização da médium foi feito, né? Então, o aparelho mediúnico foi submetido a uma operação magnética destinada a socorrer o organismo dos processos de nutrição, circulação, metabolismo. Ou seja, o equilíbrio fisiológico da médium foi todo preparado para evitar surpresa. Ou seja, que surpresa? Uma perda, talvez, de energia no meio da materialização.
Tudo foi preparado de sorte que não acontecesse nenhum contratempo no meio da materialização. Aliás, nós sabemos que não há improviso para a espiritualidade elevada. Tudo é planejado, tudo com muito cuidado para evitar problema, né? Muito bem. E agora, então, para começar o trabalho de desdobramento, que nós sabemos que para acontecer a materialização, o espírito do médium abandona o corpo, fica ao lado, para poder possibilitar o espírito que vai se materializar, utilizar o corpo perispirítico da médium, né? Para começar esse processo de desdobramento, vieram as pessoas fazendo um trabalho na cabeça da médium, né? Tentando para sensibilizá-la, né? Foi feito passes magnéticos como serviços de introdução, de desdobramento necessário, está dizendo, né? E aí foi feito todo esse trabalho, mas quando eu estava já desenvolvendo esse trabalho, para iniciar o processo de desdobramento do médium, aconteceu algo estranho no ambiente, né? Ele disse, aconteceu algo não programável, de repente houve um choque de energia no ambiente. Alguma coisa externa aconteceu que não era percebido pelos encarnados. É claro, tudo isso acontece na percepção espiritual, onde ele está narrando um fato que estava acontecendo em outra dimensão. Porque na esfera dos encarnados, essas informações não eram percebidas pela plateia que ele estava, né? Mas aconteceu, segundo ele, um grande choque vibratório no recinto, no ambiente que estava acontecendo, aquela fase inicial de preparação para o fato. Então, 2 servidores que estavam lá fora, na vigilância do evento, né, vieram avisar Alencar, que é o responsável pelo processo mediúnico, dizendo, olha, está chegando, ele disse só o senhor P, não diz o nome especialmente, olha, está chegando o senhor P, está vindo aí em condições inadequadas, indesejáveis. Veja bem, o senhor P não tinha adentrado ainda a casa, mas a percepção, o choque de vibração já foi percebido lá fora, antes de entrar, já foi percebido no ambiente. Veja a sensibilidade do ambiente preparado como esse. O camarada vinha lá fora, ele vinha sob efeito alcoólico, ele vai explicar aqui mais na frente, e esse efeito já, porque esse efeito de ordem moral é um problema grave, o problema do alcoolismo, né? Essas viciações têm um poder grave de comprometer um trabalho dessa natureza que se envolve no clima de elevação espiritual extraordinária. Então, toda viciação traz graves danos ao ambiente. Diz que houve um grande choque de vibrações. Então, foi chamado Alencar, o responsável pela parte da mediúnica. E Alencar foi lá e, quando viu a situação, né, disse, olha, o camarada disse, olha, ele bebeu alcoólico em abundância hoje, né? O que é que fez Alencar? Olha, vamos isolá-lo imediatamente, insulá-lo, porque isolar é a mesma coisa. Isolar para quê? Não tinha como barrar ele lá fora, porque é uma percepção espiritual, não tinha como barrar no campo material, não tinha como barrar o senhor P que estava chegando, né? Podia ser um espírito, mas isolar o humano não tinha como fazer isso, né? Ou não tinha como barrá-lo, digamos. A providência de Alencar foi isolá-lo. Como? Faria um isolamento de entidades, ele não explica exatamente como é feito isso, para evitar que essas energias exaladas pelo corpo dele sobre o efeito do álcool comprometesse o ambiente local. Olha que coisa interessante, né? Esse é o controlador, que era Alencar, disse, olha, esboçou um gesto de contrariedade na porta de entrada. Veja que o seu P não tinha entrado ainda, né? Aí o que é que diz Alencar? É muito grave. Neutralizemos sob a sua influenciação. De imediato, né? Alexandre convidou. Aí ficou interessante. Alexandre disse, olha, tá vendo aquilo que eu falei a você, da importância de estarmos aqui com os sentimentos elevados? Vamos observar, para você aprender como é que as reflexões disso. É tão interessante que André Luiz sempre tem um caso prático para consolidar os ensinamentos que é dado. E fala, olha, eu falei, mas trago um caso prático. Você vê como, na verdade, um fato dessa natureza traz graves consequências a um salão, um local de materialização, porque vai perturbar todo o ambiente. Mas, olha, nesses fenômenos, numa sessão de materialização, André, os fatores morais, olha a informação de Alexandre, morais constituem elemento decisivo de organização, ou seja, qualquer problema de ordem moral afeta todo o andamento do trabalho, que há a necessidade de haver toda uma confluência de vibrações boas, né? Aí eles, olha, as manifestações, eles, não estamos diante de mecanismo de menor esforço. Isso não é uma trivialidade que vai acontecer hoje à noite aqui, não, André Luiz. Não é alguma coisa sem mesmo, não. As materializações são manifestações sagradas de vida, ou seja, aqui acontecerão manifestações grandiosas, grandes informações da espiritualidade e a necessidade de ter toda uma homogeneidade de sentimentos elevados.
esse tipo de fenômeno ele precisa ser posto em condições muito especiais, diz ele, né? Ele não pode prescindir de elementos superiores de sintonia vibratória. Na hora que não houver alguém embriagado ou alguém que esteja sob força alcoólica, ele não pode ter uma sintonia boa, está sob envolto numa energia ou sob o efeito de álcool. Não pode. Ademais, diz ele, o álcool tem tóxicos que vai contaminar o ambiente. Olha que coisa interessante. Olha, nesse instante, olha, veja que tudo isso aconteceu, esse choque vibratório imenso que foi sentido, o senhor Pedro entrou ainda. Mas o choque foi sentido desde lá de fora. O ambiente que estava todo preparado, ele sentiu o choque. Né? Veja que eu volto um pouquinho atrás. Volto um pouquinho que foi dito antes. Já estava no começo do desdobramento da médium. E esse episódio criou um imbróglio. Né? Nesse instante, o senhor P transpunha a porta. Ele entra aí. Mas toda a preparação, todas as medidas que deviam ser tomadas já estavam encaminhadas para ser tomadas. Ou seja, não há improviso na espiritualidade. O fato foi sentido de fora o choque, já foi planejado tudo que seria feito para que o trabalho pudesse fluir a bom tempo. Né? Muito bem. Aí ele disse, olha, aí André Luiz disse, puxa, mas interessante, o senhor P está entrando, mas ele não está aparecendo, ele está equilibrado, nem parece que está que usou bebida, ele está com traço de embriaguez, André Luiz dizendo. Será que é perigoso mesmo? Não é um exagero, não, André Luiz, argumentando, porque ele não está embriagado, ele tomou bebida, tudo bem, mas ele não está parecendo que vai causar algum problema, né? Muito bem. Satisfeito com a determinação de Alencar, diversos operários, ou seja, com a ordem que Alencar deu, diversos espíritos acercaram-se de Sr. P e neutralizaram. Ele não explica como é feita essa neutralização, mas imagino que é utilizado algo para que, na verdade, para evitar que todas as energias que provêm do corpo de Sr. P ele contamine o ambiente. É feito algum tipo de isolamento, alguma barreira vibratória, algo que ele não explica aqui qual, né? Mas André Luiz pensou, mas escuta, ele está tão calmo, normal, né? Aí Alexandre disse, ele está calmo, mas escute, diz ele, olha a observação de Alexandre, muito interessante. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos, ou seja, lembre-se que a pessoa alcoolizada emite a respiração, pelos poros, pela narina, pela boca, emite. Tanto que segundo a pessoa embriagada, ou com álcool, você sente pelos próprios suores, você sente o cheiro do álcool, né? Aí, olha, isso aqui não dá para fazer um trabalho agora com o objetivo que nem é tratar alguém ou espírito, etc. Não. O que temos que fazer aqui os princípios etéricos exteriorizados pela narina, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho, diz ele. O que tem que fazer é isolá-lo para evitar que esses venenos possam atingir, segundo ele. Aí ele usa uma expressão muito interessante. Olha, para participar de um evento como esse de materialização, a preparação moral é muito importante. Por isso que lá, quando a gente trabalhou no capítulo 3, falando do desenvolvimento mediúnico, diz que o médium é trabalhado desde o começo do dia para um trabalho da noite. Evite as observações, para não usar bebida alcoólica, para não, na prática sexual, no dia antes do evento, que não despende energia, para não comer coisas, carne vermelha, por exemplo, que é uma comida de digestão difícil, porque tudo isso cria desequilíbrios, é um dispêndio de energia muito forte. Né? Olha, aí ele diz uma coisa interessante, a viciação, Alexandre dizendo para André Luiz, a viciação, em qualquer sentido, de álcool, de droga, sexo desregrado, etc., antes de tudo, deprime o viciado, porque cria sérios problemas, inclusive abre possibilidade do processo de vampirismo, a gente estudou isso lá atrás, né? Mas perturba igualmente os outros. Olha que informação interessante. Eu lembro isso aqui, me recordei, eu não bebo, nem fumo. Mas eu lembrei que algumas vezes fui a uma festa de aniversário, ou uma coisa assim, e numa mesa onde pessoas bebiam, eu sentia uma energia diferente. Eu sentia quase como quase tonto, sob o efeito do álcool, que eu encontrei a explicação. Porque eles que, além do viciado, que causa sérios problemas à saúde do viciado, perturba igual que está ali perto. Ou seja, a gente exala, mesmo sem beber, as energias que estão sendo exaladas do corpo das criaturas que bebem. Então, isso causa sérios problemas, está dizendo, tem consequências também para outras pessoas. Olha que informação interessante. Quando o André Luiz estava falando, lembrando da questão do álcool no organismo humano, que isso foi abordado lá atrás, vou dizer, no desenvolvimento mediúnico,
André Luiz, Alexandre já capta a ideia da cabeça dele, que o espírito mais elevado tem essa capacidade de captar, né? Isso, olha, André Luiz, o álcool, ele tomado em doses pequenas, ele até facilita a digestão, favorece a diurese e tal, mas o excesso causa sérios destruidores, causa sérios tóxicos, causa sérios danos ao organismo. E nós vimos lá atrás, quando estudamos o caso daquele senhor que era candidato a médium e que era usuário assíduo de álcool e desdobramentos graves, inclusive com problemas de vampirismo, né? Muito bem. As emanações de álcool, diz ele, de cana, que era o caso do senhor P, ingerido do nosso irmão, em doses altas, são altamente nocivos à formação plástica do material e traz sério perigo às forças exteriorizadas pelo aparelho mediúnico, ou seja, a possibilidade de contaminação do ectoplasma. E essas energias venenosas que podem impregnar o ectoplasma, volto a dizer, depois da materialização, esse material volta para o corpo do médium. E se ele voltar contaminado, traz sérios danos à saúde do médium. Olha que foi interessante, né? Então, André Luiz, quando o senhor P entrou, realmente sentiu o cheiro característico da fermentação alcoólica, até ele ser isolado. Depois, isolado, não sentiu mais. Mas, realmente, quando o senhor P chegou até ser isolado, André Luiz chegou a sentir, e efetivamente, quem é usuário de bebida alcoólica, depois de ter bebido bastante, se sente. Quando respira próximo, quando transpira, o cheiro do álcool vem, né? Reparei que o senhor P foi cercado, André Luiz dizendo, foi neutralizado, e ele não explica como, mas foi neutralizado para evitar que essas emanações do álcool exalado pelo corpo prejudicassem o trabalho da noite. Bom, muito bem. Feitas essas colocações importantes, e essa importância dessa exemplificação do senhor P é muito importante para mostrar de forma prática como as explicações de Alexandre lá atrás são verdadeiras. A necessidade do equilíbrio, da harmonia e tal. Vamos entrar agora, inclusive, das emanações emitidas por pessoas que estão participando, que é importante, também é interessante. Muito bem. Bom, vai começar, então, afinal de contas, o desdobramento, né? Vai começar, então, a sessão de materialização. A média é levada para um gabinete, onde fica isolada, né? A média, o corpo e o espírito da média, né? É feita uma oração e tal, né? Via, no entanto, aí ele diz, infelizmente, nesse processo que vai se iniciar, que a necessidade de termos toda uma harmonia de sentimentos, de equilíbrio, para poder ser aproveitadas as energias da plateia com a espiritualidade, né? Infelizmente, os amigos que estavam ali, a plateia terrestre, emitiu informações dissonantes, sentimentos desarmoniosos, desequilibrados, mera curiosidade, não tinha harmonia. Estranhas vibrações mentais, de conflito, de sentimentos desequilibrados, que, em vez de auxiliar o trabalho de materialização, ao contrário, criava sérias dificuldades ao trabalho da noite. Não ajudava em nada, né? E a André Luiz, ao ver o sentimento que craçava no coração e na mente daquelas criaturas da plateia, ele ficou muito decepcionado. Ele disse que não havia, na pequena comunidade, ou seja, daqueles que estavam ali assistindo, o espírito de entendimento do divino trabalho que era feito ali. Ou seja, lembra-se que o objetivo da sessão de materialização é a exposição de conceitos elevados, é um momento de grande beleza, onde professa, você demonstra-se a existência da imortalidade da alma, quando vai se materializar, e grandes conceitos, grandes ensinamentos são colocados. Mas, segundo ele, infelizmente, a plateia não alcançou, que estava ali, não alcançou essa sublimidade do que estava acontecendo ali. Não, estava com sentimentos complicados, estava atrapalhando todo o processo, como diz Alexandre disse lá atrás também, que isso aconteceria. Por isso, a necessidade da participação de muitos espíritos para suprir essa falta de harmonia dos encarnados. Isso, infelizmente, está acontecendo. É mais uma prova do que Alexandre falou, é verdade, que ajuda a gente a entender melhor o assunto, né? Mas ninguém dos encarnados ponderava a expressão do fato, ou seja, o valor, a importância daquele evento para a humanidade terrena, né? Mas não, que a humanidade terrena é tão sequiosa as revelações celestes, e nesses lugares de materialização é um momento especial dessas revelações. Mas aquele grupo não alcançou essa compreensão, diz ele, né? E via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu, os sentimentos mesquinhos do espetáculo, né? Infelizmente, era isso que vinha na cabeça deles, né? Alguns exigiam a aparentação, a ansiedade, que aparece logo na mente deles, né? Isso tudo criou grandes desacertos lá no ambiente, né?
E então André Luiz ficou contrariado ver aquela situação toda, que as pessoas não acompanhavam isso, né? André Luiz, não obstante, as criaturas que comandavam o trabalho de materialização estarem calmas, tranquilos, porque era uma visão indulgente, compreendendo que aquelas criaturas não podiam dar mais além disso, porque não tinham compreensão para isso. Mas André Luiz estava contrariado, porque as pessoas não alcançavam isso. Essas entidades elevadas estavam ali tranquilas, porque entendiam que era um sentimento quase infantil daquelas criaturas, não tinha elevação para isso, né? As diversos servidores espirituais que começaram o trabalho para o desmembramento e a materialização, né, começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos. Tentou pegar também energias do público junto àquele da natureza e do médio, né, mas, infelizmente, a cooperação não acontecia, porque estavam todos desconexos, desequilibrados e não ajudavam. Então, Calimério, que é quem dirigia todo o trabalho, preocupado com esse resultado, né? Ficou muito preocupado, né? Então, preocupado com isso, ficou muito preocupado com essa situação, e aí vai solicitar algumas providências para neutralizar, para evitar que essas dissonâncias que estão acontecendo dentro dos encarnados prejudiquem o trabalho, né? Muito bem. Desdobramento, sim, aí houve então o desdobramento da médium, desdobramento da médium do corpo físico, que ficou à parte, durou alguns minutos, depois do trabalho que Verônica fez lá no trabalho na mente dela, da médium e tal. Verônica e outros amigos ampararam a jovem, parcialmente libertada, o espírito da jovem. Verônica e alguns auxiliares também ampararam o espírito da jovem, que ficou ao lado do corpo físico, né? Em transe, né? Liberta em transe, né? Em seguida, eu notei, diz André Luiz, que a ação do nobre orientador da tarefa exteriorizava a força nervosa. Ou seja, a médium começou, então, a soltar o ectoplasma. O corpo da médium começa, então, a soltar o ectoplasma, que é o material utilizado para a materialização, né? A maneira de fluxo abundante. Ele começa a dizer a natureza do ectoplasma, que era um fluxo abundante, tipo uma neblina espessa, branquinha, espessa, né? Leitosa. Ela é a substância que é exalada pelo corpo do médium, pelos orifícios, boca, ouvido, nariz, etc, etc. Tem umas fotografias no final até mostrar, certo? Mas notando a perturbação vibratória do ambiente, que estava dos encarnados, a perturbação, que começou a criar problemas em virtude da atitude desaconselhável dos companheiros, Calimério, que era o orientador, né, falou então com Alencar, que dirigia o trabalho mediúnico, né, justamente. Alencar, é necessário extinguir o conflito vibratório, ou seja, os encarnados não só não ajudavam, mas estavam atrapalhando. Era preciso neutralizar aqueles sentimentos, aqueles pensamentos deles. Olha que interessante. Qual é a providência que vai ser determinada por Alencar? Olha que coisa extraordinária. Aí disse, olha, nossos amigos, disse Calimério, ignoram ainda como auxiliar-nos, ou seja, não tem o equilíbrio, não tem ainda maturidade para isso. Harmonicamente, através de emissões mentais, que desequilibrada atrapalha, né? Mas é mais razoável que abstenham se concentrar agora. Seja, é muito melhor pedir que eles não se concentrem, de jeito nenhum, porque estão atrapalhando. Diga-lhes, ou seja, Calimério orienta que seja dito à plateia que estava dos encarnados, que cantem, porque cantando eles se abstêm e estão pensando, estão em conflito, que atrapalharia. Procure distrair-lhe a atenção deseducada, diz Calimério, a Alencar, que dirige a parte da materialização, né? Alencar, então pede ajuda a Alexandre, que está ao lado de André Luiz. Alexandre, diz ele, por favor, improvise uma garganta ectoplásmica. Olha que informação interessante. Significa isso. Improvisemos uma garganta ectoplásmica, ou seja, ele iria materializar no ambiente, no salão, uma garganta, só um aparelho fonador, que apareceria no local, com todas as suas características, para poder Alexandre falar com o público, para poder a voz de Alexandre chegar ao público. Por quê? Porque naquele momento a médium que poderia falar por Alexandre, ela já estava no trânsito, estava soltando ectoplasma, não podia ser utilizada. Então a forma encontrada para poder haver a comunicação da espiritualidade com o público, que estava atrapalhando com as entidades, com os conflitos de vibrações, era falar com eles e pedir que deixasse pensar e cante, para cantar. Olha que interessante.
André Luiz, então, Alexandre, então, se virou para André Luiz e pediu ajuda dele. E André disse, mas como que é que eu faço? Disse, não, André Luiz, fica calmo. Basta você mentalizar. E André Luiz era médico, conhecia muito bem qual era a estrutura do aparelho fonador de uma garganta, né? Ajude na mentalização, começa a pensar na estrutura da garganta, né? Nas minúcias anatômicas do aparelho vocal. Aí diz Alexandre, a força nervosa do médium é matéria plástica. O que é força nervosa? O ectoplasma do médium é matéria plástica, é amoldável e perfeitamente sensível a nossas criações mentais. A força do pensamento ajudava a moldar aquela garganta ectoplásmica que seria utilizada para alertar o público encarnado. Olha que coisa extraordinária, né? Muito bem. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles aflúvios leitosos do ectoplasma, né? Que era exteriorizada pela média da boca, narinas, ouvido, o aparelho mediúnico, né? E começou a manipular aquele material, né? Começou a manipular, né? Pensando e tal, sobre a criação no momento. Olha que coisa extraordinária. Ou seja, Alexandre manipulou o ectoplasma, pediu a ajuda de André Luiz a pensar como era a anatomia da garganta, né? O que acontece? Em poucos minutos, André Luiz ficou atônito de ver um aparelho fonador, uma garganta, se materializar em pleno auditório. Olha que coisa interessante. E, através daquilo, Alexandre vai utilizar, então, essa garganta que foi utilizada, que apareceu ali, então, no público, né? E então, André Luiz, Alexandre vai usar aquela garganta, através daquela garganta, né? Nossa voz inteiramente percebida por todos. A voz de Alexandre é percebida, todos estavam ali, encarnados, ouviam a voz de Alexandre, né? Com todo esse. E Alexandre, então, utilizando a garganta, falou, através da garganta artificial. Meus caros amigos, você imagina, você está num ambiente, de repente, materialização uma garganta do nada, assim, para nós encarnados, né? E começar a falar. Aquela garganta, só a garganta, sem ter a pessoa, não, só a garganta, começou a falar, né? Só a garganta, sozinha. Meus amigos, a paz de Jesus, diz Alexandre, a paz de Jesus seja convosco. Imagine todos atônitos, né? Ajude-nos, diz Alexandre, cantando. Façam música e evitem a concentração. Por que a concentração desconexa, como estava sendo feita, estava trabalhando. Então, a estratégia de Calimério, que pediu a Alencar, e Alencar falou com o André Luiz, era essa. Manda eles cantarem, porque cantando ele não pode cantar e está pensando em outras coisas. Cantando, né, eles não vão atrapalhar. Essa é a ideia, né? Fez-se música no ambiente, diz André Luiz, e o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente ao organismo mediúnico, lembre-se que a médium desmembrou. O espírito dela ficou ao lado do corpo dela. E o espírito de Alencar se utilizou do aparelho mediúnico do corpo, do perispírito da médium, né? É que está dizendo, da organização mediúnica, tomava forma ali mesmo, ao lado do médium, sustentado por Calimério dando toda a assistência ao episódio, né? Por numerosos trabalhadores, vários trabalhadores ajudavam para que a materialização acontecesse. Por quê? Volto a dizer, porque as entidades encarnadas que poderiam e deveriam ajudar, não ajudavam a estar trabalhando. Então, a ajuda que seria prestada pelo público passou a ser feita essa ajuda por várias entidades espirituais. Por isso, o grande número precavido de espiritualidade de entidades encarnadas para dar o suporte que era necessário para que a materialização acontecesse. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada, ou seja, do ectoplasma, de vários materiais fluídicos extraídos do interior da casa, ou seja, das entidades espirituais que doavam, aliados aqui a elementos da natureza, retirados das plantas e da água, não vimos atrás disso, né? Ou seja, o ectoplasma, a materialização, é a junção de vários materiais compostos, doados por entidades do ambiente, o material colhido na natureza, e o material abundante, a esmagadora maioria, doado certamente pela média de desdobramento, né? Esse aqui é interessante. Alencar surgiu aos olhos encarnados, perfeitamente materializado. Fico só imaginando que espetáculo extraordinário, né? Um negócio desse acontecendo, né? E, infelizmente, ainda vê pessoas que participaram de materialização e não acreditam ainda na sobrevivência da alma. É algo impressionante, mas fazer o quê, né? Então, muito bem. Alencar apareceu materializado e a surpresa foi geral, que eu reconheci que a médium
André Luiz reconhecia que a médium era o centro de todos os trabalhos. Por quê? Porque o grande material doado do ectoplasma era dela, né? Era a junção de outros, mas ela era a doadora de tudo, ela que centralizava tudo, provinha dela, né? Cordões tendo isso nos ligavam a médium a forma do controlador, que era Alencar que se materializou, né? E quando tocávamos levemente na organização mediúnica da médium, o corpo da médium, o amigo corporificado Alencar demonstrava evidentes sinais de preocupação, porque preocupado podia acontecer qualquer coisa com a médium, se acontecesse com a médium, iria acontecer fatalmente com ele. O mesmo acontecendo com o jovem médium. Ela também, em espírito, que estava ao lado, o espírito estava vendo tudo, o corpo dela estava dando ectoplasma, o espírito dela estava assistindo, né? Em relação a Alencar. Ou seja, se alguém, quer dizer, os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes, o público querendo cumprimentar o espírito materializado, né? E a minha médium preocupava, que se tocasse no médium, estava tocando no material que materializava o espírito. E iria também trazer sérios prejuízos à médium, porque era o material da médium. Então, veja que coisa delicada, né? E coisa delicada, né? Se dá na materialização com grave risco. Né? Por isso, o extremo cuidado da espiritualidade para que acontecesse isso. Né? Então, Alencar se materializou e fez uma palestra. Ali, uma pequena palestra para o público que ouvia conceitos extraordinários de beleza, conceitos maravilhosos de espiritualidade, conceitos magníficos, né? E o público extasiado, ouvindo aquilo tudo, presenciando aquele espetáculo extraordinário. Não era, todavia, as palavras trocadas entre eles, André Luiz disse, que impressionava, mas a beleza do fato, como aquilo poderia acontecer, porque André Luiz estava nos bastidores e viu como é complicado tudo aquilo acontecer, algo grandioso demais. E André Luiz estava encantado com a beleza do fenômeno, né? Com a beleza, a junção de tantos interesses de espíritos abnegados para que acontecesse aquilo, né? A realidade da materialização, né? Dando ensejo, diz André Luiz. Olha que a informação interessante, André Luiz. Dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano. Que futuro é esse? Quando a humanidade conseguir elevar-se espiritualmente, quando a humanidade chegar, imagino eu, num nível de compreensão maior, de espiritualidade, talvez na regeneração, que esses fatos serão corriqueiros, né? Está dito isso nos grandes compêndios que tratam da transição planetária, que no futuro as comunicações entre os dois lados, entre as duas esferas, encarnados, os vivos e encarnados lá, será cotidiano, será fácil, né? Quando a fé, diz ele, no futuro, quando a fé religiosa, quando a fé for verdadeira, grandiosa, quando a filosofia da reencarnação, não haver dúvida, quando as pessoas tiveram a compreensão de que sim, o espírito é espírito imortal, que aqui ele está apenas passando um fragmento na sua jornada de espírito imortal, e com a ciência enobrecida, não só com a curiosidade, mas com as compreensões grandiosas de que tanta ciência como a religião são criadas por Deus para serviço, né? O serviço da razão iluminada. Ou seja, quando tudo isso acontecer, no futuro da humanidade, como aconteceu lá atrás, com os apóstolos que receberam Jesus materializado, isso será uma coisa corriqueira. Grandes trocas de informações entre duas esferas acontecerão naturalmente. Naturalmente. Ele está dizendo isso, né? Repare, diz Alexandre André Luiz, na grandeza do acontecimento, diz ele, o médium, diz Alexandre, o médium desempenha um papel de entidade maternal. Ou seja, ele faz aqui um jogo de palavras interessante. Porque está dizendo, enquanto Alencar, o espírito está materializado, sob a influenciação de Calimério, que também doa energias, permanece em temporária filiação ao organismo da médium. Por que filiação? Ou seja, Alencar está materializado com as energias, com o ectoplasma doado pela médium. Então, ele, naquele momento, ele é filho, por isso que é filiação, da médium, porque ele surgiu ali em função das energias doadas pelo corpo da médium. Por isso que a beleza disso, olha, é uma certa filiação. Naquele momento, Alencar funcionou como uma espécie de um filho da médium, falando de contas, ele apareceu ali com a doação do material doada pela médium. Interessante, né? Todas as formas que se materializavam, porque é interessante, não só ele vai ver que não só se materializa uma sessão como essa, o espírito. Há materializações de materiais, de flores, etc. Várias acontecem. Todas as formas que se materializam ali serão filhas provisórias. Provisórias porque são filhas, porque provém do organismo da médium. Fosse filha provisória, da força plástica, da intermediária, ou seja, da médium. Então, a beleza desse fenômeno, que é uma junção de energias e a participação de múltiplas e responsáveis entidades
para que aconteça, diz isso, né? O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, diz Alexandre. Mas os seus envoltórios, no momento, são nascidos das energias passivas e da médio, das energias ativas de Calimero, que é o dirigente que também doa energias, né? Mas é levado à religião. Aí diz, olha as consequências, como é delicado o processo. Olha, se forçarmos a médio em nosso plano, ou seja, se forçarmos o espírito da médio, que está ali observando tudo, né, teríamos Alencar. Por quê? Porque a médio perturbada vai interromper, muito possivelmente, a doação de ectoplasma e vai causar problemas na materialização. Olha que coisa impressionante, né? Ferimos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos, ou seja, a plateia, violenta ou mensageiro, imagina se alguém vai lá e abraça o Alencar que está incorporado. Repentinamente corporificado, esfacelarão a médio. Por quê? Porque atacarão as energias da médio. A médio está energizada, ela faz parte do corpo da médio. Aqueles fluidos, aquele ectoplasma, faz parte das energias do corpo do médio. Se ataca aquilo ali, vai ter repercussão imediata no corpo da médio. Olha que coisa impressionante, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Aí eu vou ter que... Todas as observações que eu coloquei em parênteses aqui são minhas. Os graves riscos da média e do espírito materializado, todos sofrerão graves danos. Por isso que ele diz, Alexandre, lá atrás, que as sessões de materialização são raríssimas, porque há graves e sérios riscos. Por que há graves e sérios riscos? Porque não há o preparo das pessoas encarnadas que irão assistir. Como não há preparo, o despreparo, a falta de compreensão da grandiosidade e da sublimidade desses eventos causa um sério risco. Ele está mostrando aqui para a gente poder aquilatar os graves riscos de que acontece caso não haja as preocupações. Por isso, a espiritualidade toma uma série de medidas para evitar esses danos à média, né? Continua dizendo, mas esta força nervosa, ou seja, o ectoplasma, é apenas propriedade de alguns privilégios da Terra? André Luiz pergunta a Alexandre. Mas, escuta, é apenas alguém que... alguns privilegiados, como se Deus privilegiasse alguém, né? Não, Alexandre, não, de jeito nenhum. Todos os homens a possuem, todos nós temos a possibilidade de, com menor interesse, intensidade, está dizendo, dependendo da evolução de cada um de nós, né? Mas todos têm. Entretanto, diz ele, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as relações. Por quê? Não generalizar? Por que não acontecer de múltiplas formas e massificar as questões da materialização? Pelo despreparo, pela falta de compreensão, de nós encarnados da grandeza desses eventos, e isso poderia causar graves e sérios transtornos aos médios, por isso a espiritualidade não autoriza, porque não há materialização sem a participação massiva da espiritualidade, inclusive de alta envergadura espiritual, né? Aí ele diz, ó, você sabe, Alexandre, que esse domínio exige santificação de parte do médium e também daqueles que participarão. Se não há essa compreensão, haverá graves problemas. Diz, olha, o homem não abusará no setor do progresso espiritual. A espiritualidade superior não autorizará que se massifique, porque não temos ainda essa capacidade de compreender que poderá causar sérios problemas. Não abusará do setor do progresso espiritual como da evolução material. O homem abusa. Aí eu lembrei, botei até avião aqui, porque lembro que o avião foi criado por Santos Dumont com o propósito de facilitar o deslocamento, as viagens, mas infelizmente o homem utilizou o avião para avião de combate, para as guerras, inclusive Santos Dumont se suicidou, triste por isso. Ele se suicidou, vocês devem saber disso. Ele se suicidou porque aquele que foi criado por ele com o propósito de ajudar o desenvolvimento e o deslocamento das pessoas foi usado como arma de guerra, matando milhares, né? Mas, olha, não acontecerá esse abuso do progresso espiritual, porque a espiritualidade só vai autorizar que isso possa ser acontecer com mais frequência quando o homem modificar-se, renovar-se, né? Quer dizer, meu amigo, neste campo de realizações sublimes, das materializações, né, há uma fronteira de limitação para si mesmo, ou seja, estamos dizendo que a espiritualidade evita massificar pela ignorância ainda da humanidade, ainda na direção disso, né? Impressionado com as maravilhas, André Luiz estava super impressionado com tudo aquilo que viu, ele nunca tinha presenciado algo assim, né? A maravilha ao meu lado, notei que ao apelo de Alencar e com o recurso generoso de Calimério, materializaram-se ali não só Calimério, não só Alencar, mas flores, mãos, e é comum, como foi também exteriorizada, materializada a garganta fluídica,
foi também mãos. Isso é comum. Faça uma pesquisa na área de materialização, você vê que tem muito material na internet e com coisas extraordinárias, né? Então, naquele dia, além de Alencar, mãos apareceram, flores se materializaram, né? A maneira de mensagens afetuosas para o público. Imagina, você está num ambiente como esse, receber um ramalhete de flores, é uma coisa assim, extraordinária, né? Para assistir a reunião. Reinava grande alegria entre todos, com exceção de Senhor P. Por que o Senhor P não tinha essa alegria? Porque lembra que ele estava isolado lá, isolado pelos espíritos, e muito possivelmente esse isolamento trouxe algum desconforto para ele, né? Então, ele estava neutralizado, a sua influência nociva, e certamente a percepção dele de fazer algum desconforto para ele também, né? Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, né? Júbilo com significado e demonstrações, agradecido a Deus, terminaram os trabalhos da noite, né? Cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada ao seu patrimônio físico, psicofísico, ou seja, tudo fora feito para que, ao final da desmaterialização de Alencar, desmaterialização dos objetos, tudo, né? O ectoplasma voltasse para o corpo da médium puro, porque se ele vier com impureza e contaminado, trará grande desconforto para a médium, problema de saúde grave. Mesmo assim, voltando puro, as informações que se tem é que depois de uma sessão de materialização, o médium está muito estafado, é uma doação de energia muito grande, estará muito debilitado depois de uma questão como essa. Mas ele falou de flores, eu lembrei de uma palestra de Valdo Pereira Franco, extraordinário, em que ele fala que ele teve um câncer de garganta muito sério. Ele teve um diagnóstico, ele é muito jovem, orador espírita, e foi diagnosticado em São Paulo, ele teve um câncer nas cordas vocais. E ele ficou tão preocupado com isso, quando ele voltou de São Paulo, que começa a dizer, ou você faz a cirurgia ou você vai ficar. E se você fizer a cirurgia, possivelmente você vai perder a voz, não vai poder... Olha que coisa impressionante. E ele ficou muito angustiado. Na volta de São Paulo, passou em Pedro Leopoldo para visitar Chico. Chegou lá, Chico... O trabalho de Chico era até 2, 3 horas da manhã, psicografando, etc. E quando Chico terminou, Chico pediu para ele fazer a prece, ele com muita dificuldade conseguiu fazer a prece, com a garganta doendo e tal. E Chico foi para a casa do irmão de Chico, tomou um cafezinho, depois de tudo, 2 horas da manhã. E aí, depois disso tudo, Chico chamou Divaldo para um quartinho lá escuro e tal. Eles entraram em prece, e aí se materializa na frente deles irmã Sheila, aquela enfermeira extraordinária lá dos Alpes, né? Irmã Sheila materializa à frente de Divaldo. Chico em prece e ele se materializa à frente dele. Pede para Divaldo abrir a boca, Divaldo abre a boca, disse, eu vou cauterizar as suas cordas vocais. André Luiz, que ele tirou um aparelhozinho como se fosse uma caneta. E cauterizou. Foi tão impressionante na hora, um cheiro de carne queimada. Era esse sentimento, né? Que doeu, inclusive, na hora. Cauterizou. E até hoje, Divaldo continua, graças a Deus, falando, ficou absolutamente curado desse câncer nas cordas vocais. E aí, ele ficou tão emocionado com aquela coisa extraordinária que pediu a ela, a irmã Sheila, como é que ele podia lembrar daquele momento tão especial para ele. Ele disse que na hora ela estava com uma roupa bonita, uma roupa branca imensa, ela materializa uma flor, olha que coisa, nem está dentro, uma flor dos Alpes suíços, que ainda vinha molhada de orvalho, olha que coisa mais linda. Foi materializada para André Luiz, para Divaldo, e ela deu a Divaldo a flor materializada. E aí ele disse que ela pega a roupa dela, na barra da roupa dela, ela rasga um pedaço da veste dela e envolve a flor. Ele disse que na mesma hora que foi rasgado, a veste dela voltou ao normal, ou seja, aquela parte retirada se recuperou, né? E ela envolveu a flor e deu a ele, que ele tem até hoje guardada. E ele ficou tão impressionado com isso que mandou esse pedaço de tecido para vários empresários que trabalhavam no ramo de tecido de São Paulo para saber que tecido era aquela, e ninguém nunca descobriu. E ele tem a flor até hoje. Eu estive lá em Pedro Leopoldo e também vi algumas flores materializadas, está lá no Museu de Chico Xavier. É extraordinário, gente. É uma coisa linda, maravilhosa. Bom, então diz aqui que terminou a reunião e tal, né? E ele disse que, e aí, no final aqui, André Luiz disse que é forçoso confessar o desapontamento dele, né? Com aquele serviço tão bonito, tão sublime, etc., mas que muito poucos encarnados alcançaram a compreensão daquilo, né? Que aqueles encarnados se comportavam como crianças afoitas, sem maturidade,
mais interessado no espetáculo, né, do que no serviço divino que estava sendo realizado ali, naquela tarefa extraordinária, né? E desapontado, fomos desapontados, e colocou isso, disse para Alexandre, tantos emissários celestes, de alta envergadura espiritual, se esforçaram para meia dúzia de pessoas, né, que presenciavam, que pareciam distantes do propósito de servir a causa da verdade do bem. Como é que isso acontece? Ele, desapontado, né, ele contrariado, se reúnem tantos emissários sublimes, celestiais, para realizar algo de tanta beleza, de tanta sabedoria, de tanta coisa tão bonita, de tanta sabedoria, e a turma não aproveita, como se fosse com criança. Eles apontados. Aí, Alexandre responde assim, e Jesus, meu amigo? Jesus, Alexandre, André Luiz, considera você que Jesus tenha trabalhado somente para os galileus que não compreenderam? Olha que profundidade na afirmativa de Alexandre. Você imagina que Jesus só falou para aquele povo, né? Julga você que ele tem ensinado só nos templos de Jerusalém? Não, meu amigo, não. Convença-se de que todos os nossos atos, do bem e do mal, tanto para o bem como para o mal, estão sendo praticados para toda a humanidade. Ou seja, está dizendo que esses ensinos trazidos, o propósito não só era educar aquele grupo que estava ali sendo assistindo àquela materialização, que as informações ali trazidas, elas não ficam só ali, elas são espraiadas pelo mundo afora. Esse material que foi ali gerado foi documentado, a espiritualidade presenciou e vai repassar por muitos lugares. Lembremos que o Evangelho de Jesus, posto há 2000 anos, há 20 séculos atrás, se espraiou pelo mundo afora, não obstante não haver, na época, nenhum material, não existia material de mídia na época, de jornal, telefone, jornal, nada. E trazida na Galiléia, que era uma região dominada por Roma, que não tinha nenhuma importância sociopolítica, cultural, nada, zero. Mesmo assim, era tão rica a beleza do Evangelho de Jesus que foi divulgada e se espraia pelo mundo afora. É algo que não tem precedência na história. Como é que aconteceu? Alguém, um filho de um artesão, que José era um carpinteiro, e de uma dona de casa, sem nenhuma importância, uma região não tem a menor importância, seu legado de vida e história no antes e depois para a humanidade, e seus ensinos que o Sinédrio e Roma acharam que matando ele mataria sua proposta. Ao contrário, a divulgação se espraiou pelo mundo afora, porque é grandiosa. Então, está dizendo que tudo que é feito com propósito, para o bem ou para o mal, se ajunta à contabilidade, à economia do bem ou do mal pelo mundo afora. Então, isso, olha, o que foi feito aqui na noite de hoje, não se agonie. Ela terá repercussão, ela terá desdobramento, terá importância. Já visto que todos os materiais que foram produzidos nas materializações estão ecoando o mundo por aí afora, não obstante ter feito isso muito tempo atrás, né? Está dizendo isso. Ó. Por agora, dizer, os nossos companheiros terrestres não entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração de Jesus. Não, 20 séculos depois, muitos não compreenderam ainda, não prepararam a semente, não prepararam o terreno do coração para ser plantada a semente da boa nova. Ainda, infelizmente. Mas a semeadura, ou seja, o plantio, é viva e produzirá seu tempo. Né? Jesus dizia que há tempo de colher, tempo de plantar e tempo de colher. E aí, terminando, já que o tempo está correndo, eu queria trazer a vocês informações que as sessões de materializações antigamente no começo da divulgação do espiritismo, eram muito mais comuns, que tinham um propósito de mostrar que efetivamente a alma era imortal. Tinha grandes lições a ser trazidas nessa fase de afirmação disso. Hoje, praticamente, é muito raro acontecer pelas razões postas aqui, pelo despreparo das pessoas, pela falta de compreensão da grandeza, da sublimidade desses eventos, e mais porque é uma modalidade de mediunidade que traz sérios e graves riscos para os médiuns. Né? Então, muito poucas pessoas hoje realizam pelo mundo afora. Mas no começo do Brasil, nos anos, no século de 1800, etc., grandes médiuns brasileiros de materialização. Ana Prado, que era uma senhora que nasceu lá na Amazônia, mas que teve uma grande passagem lá para o Rio Grande do Sul, etc., Amazônia, aquela região toda. Ela nasceu em 1883 e morreu em 1923. Foi uma médium de materialização extraordinária. E os feitos delas ajudou sobremaneira a divulgação da doutrina espírita no Brasil e no mundo, porque os feitos de Ana Prado rolou o mundo, pela América, pela Europa. Foi muito divulgado lá fora. Ana Prado, uma médium extraordinária.
e como todos os grandes médios de outrora, ainda hoje, mas naquela época mais nos primórdios, sofreu perseguição terrível, sofreu muitas perseguições por parte da igreja e de muitas pessoas, os céticos, né? Carmine Mirabelli era outro médium extraordinário, né? Também de materialização, levitava e tocava uma infinidade de instrumentos, sem nunca ter estudado música. Tem um episódio extraordinário de Carmine Mirabelli, que ele, incorporado no grande violinista Paganini, que é um dos compositores cujas músicas são mais difíceis de serem tocadas, ele, com o violino com a corda só, deu um grande espetáculo materializado pelo espírito de Paganini. Ele levitava, olha que coisa impressionante. Tinha um grande capacidade, falava não sei quantas línguas, sem nunca ter estudado nada sobre isso, era um cara semi-analfabeto, né? E tem Peixotinho, Francisco Lins, cearense, Peixotinho, maravilhoso. Esse Carmine Mirabelli era de São Paulo, de Botucatu. E Peixotinho era cearense, né? Foi militar, e era um homem, era um médium de materialização grandioso, as materializações luminosas, belíssimas, extraordinárias, né? Com a participação de Viana de Carvalho, que era um grande tribuno espírita, que o preparou, e ele fez um trabalho belíssimo, com grande divulgação, tem muito material dele na internet, né? Teve com Chico Xavier várias vezes, fizeram sessões memoráveis, né? O próprio Chico Xavier, que tem uma mediunidade espantosa, segundo o Divaldo, é a maior antena paranormal que o mundo recebeu, pela sua grande potencialidade e a sua multiplicidade de mediunidades, né? Chico também fazia sessões de materializações, né? Fez várias, né? Entretanto, a última que ele fez, materializou-se Emmanuel, seu orientador, de toda a sua grandiosa da sua mediunidade, era o coordenador de sua obra mediúnica, grandiosa, cerca de 500 obras, né? E então, com a sua autoridade de coordenador mediúnico de Chico, ele se materializa e puxa na orelha de Chico, entre aspas, né? Diz, olha, Chico, você tem que compreender que a sua responsabilidade é no campo da psicografia, no campo do livro. A sua grande missão é no campo do livro. Diz que foi a última vez que Chico fez sessões de materialização, não obstante seu grande potencial, mas como ele era muito disciplinado, dedicou-se inteiramente ao trabalho da psicografia do livro, e aí logrou à humanidade essa luminosa contribuição de cerca de 500 obras até hoje, porque tem muito material de Chico que não foi ainda publicado, né? Trazendo um contributo extraordinário. Eu trouxe aqui duas, não sei que o tempo está meio avançado, mas tem aqui, olha, como acontecem as materializações, né? Veja aqui como acontece isso, olha aqui, o ectoplasma se exteriorizando da boca, do nariz, do ouvido aqui do médium, né? E é uma coisa impressionante. O espírito do médium se fica ao lado e o material que é doado do ectoplasma começa aqui a materializar o espírito, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é Chico, né? Chico, que aqui ao lado do espírito materializado, tá vendo? Perfeitamente. Aqui também, ó. Essa outra foto aqui, isso aqui é Peixotinho, né? A entidade aqui materializada com toda a parte aqui do ectoplasma doada por Peixotinho. Aqui é Chico também está aqui ao lado, né? Olha que coisa interessante. Gente, eu aconselharia vocês, se vocês têm interesse por isso, e é muito interessante, tem muita coisa na internet a respeito, vídeos, fotografias, informações maravilhosas, não só sobre esses médios aqui que me reportei aqui, Ana Prado, Carmine Mirabelli, Peixotinho, mas vários internacionais, né? Tem vários. Eusapia Paladino era uma média italiana extraordinária, com feito magnífico. Foi feito muitas pesquisas com elas, com pessoas, com grandes cientistas, com grandes especialistas, né? E produziu material muito, muito interessante, apesar de que todos eles sofreram sobremaneira. As irmãs Fox sofreram muito com perseguições da igreja, etc. Então, gente, era isso. Agradecido de coração pela companhia, pela generosidade de estar nos acompanhando. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça. Estamos aqui à disposição para responder, se for possível. Se não, agradecer demais a cada um de vocês, desejando uma semana de muita luz, de muita paz para cada um de vocês, tá certo? Um abraço, boa noite, fiquem com